Você tem sua responsabilidade, que você não assume o seu papel. Deixa, tipo assim, vou te dar um exemplo. Um casal, o homem e a mulher, ou seja, ou vice-versa, como seja o casal. Eles têm responsabilidade no seu convívio, não é isso? Trabalhar, fazer várias situações na sua convivência, a dois. Mas se um não faz a sua responsabilidade, fica para quem? Para o outro. Então, por isso é muito importante nós termos responsabilidade pelas nossas administração das nossas vidas. Tudo, enfim, para que não venha sobrecarregar o outro ou a outra. Ou seja, até próprio mesmo filho. Você tem um filho, se ele tem a responsabilidade dele na casa, de fazer algo, e ele não faz, alguém vai ter que fazer. Você trabalha, tem o seu trabalho, você assinou um contrato, você tem ali a sua responsabilidade no seu setor de trabalho, você tem o seu cargo, você tem os seus quefazeres lá. Quer dizer que se você não faz, você deixa para quem? Para outro colega. Assim é, você tem que assumir o seu horário de trabalho na sua faculdade, na sua escola, e você não chega no seu horário, você está faltando com sua responsabilidade do seu horário. E se você vier ser chamado a atenção, a pessoa que vai te chamar a atenção não está errado não, porque a vida é feita de regras. E se você buga ou pula essa regra, vai ter consequências, não é assim? Então, para que você não venha a ter esse tipo de problema, obstáculos na sua vida, você procura andar e assumir a sua responsabilidade para não deixar, e assim você não vai sobrecarregar o outro, nem a outra, aonde seja, na sua vida conjugal, na sua vida de trabalho, com seus amigos, suas tarefas, tudo requer responsabilidade. Tem muitos casais aí que o marido larga tudo sobre a esposa. Aí a esposa fica o quê? Sobrecarregada. Porque o que era para ele fazer, o que era da responsabilidade dele, ele fez vista grossa e deixou para ela. Então, por isso que é muito importante a gente assumir a nossa responsabilidade. Porque vamos e viemos. A idade chega e tem pessoas que acham que se assumir certos tipos de responsabilidade, que vai estar velho. Ou tipo assim, eu não quero estar aí nem aí, fica assim, a ver navio, não tô nem aí, nem tô chegando. Mas não é assim. A vida requer que a gente, na hora certa, chegue, fale, faça tudo na medida certa. E as pessoas amadurecem, mas não querem assumir esse tipo de responsabilidade. Aí o que acontece? Alguém vai ter que pagar por isso. Então é por isso que é muito importante. O desenvolvimento pessoal fala sobre isso também. Porque é mudança. Se você hoje não fez, se você hoje é desse tipo de pessoas que deixa tudo sobre o outro, o cargo pesado todo fica, o fardo pesado fica todo para o outro. Procure voltar atrás, revirar, ver o que está fazendo errado, fazer certo. Porque a gente precisamos estar andando em concordância com o outro. Então, por isso que é muito importante, cada qual tem sua parte. Se você tem um relacionamento, não sei de que forma é, mas vocês têm que andar em conciliação, de acordo, é um ajudando o outro. E aí é que chega a responsabilidade. Hoje em dia a gente vê tantas coisas diferentes na vida conjugal, é por isso que os relacionamentos, aí os casamentos não dão certo, por isso, porque às vezes não tem uma concordância, não tem um diálogo bom. Se é casal, gente, esposa, ou vice-versa, ajude seus cônjuges, entendeu? Ajude, não custa nada você jantar à noite, pegar o prato, lavar, ou lavar um prato do café da manhã. Eu digo mais marido, né? Porque o homem que ele tem uma resistência, né? Não agravando a todos, em ajudar sua esposa. Mas é um gesto de carinho. Às vezes ela tá em casa, tem os filhos e tem a tarefa da casa. Às vezes ela não trabalha na rua, né? Mas trabalha em casa, porque trabalho de casa não para, é constante toda hora. O que acontece? Ela fica ali o dia todo trabalhando na casa. É almoço, é comida, é roupa que bota para lavar, é filho, é menino que dá banho se tem menino pequeno. Então, eu sei que na rua ele está trabalhando. Beleza. Mas se ele faz um gesto de fazer algo na casa,
Pois se o marido faz algo que agrada a sua esposa, lava uma louça da noite, lava uma louça da manhã, varre uma casa, né, meu amor, você tá cansada, você labutou hoje demais com as crianças, com a casa, com os quefazeres, então eu vou fazer esse agrado. É um agrado, é uma ajuda, é um agrado, é um carinho, é um gesto de amor. E que eu não sei nem por que eu mudei o assunto para marido e mulher, mas é porque tem alguém precisando ouvir isso. E nada é por acaso, né? Quando a gente fala alguma coisa é porque tem alguém passando situações assim desse tipo. Então precisa ouvir. Então eu acho assim, se os dois andam em concordância, tem que ter afeto, tem que ter amor, tem que ter compreensão, tem que ter tudo. Mas os homens acham assim, ele trabalha na rua e chega em casa. Não estou dizendo que são todos, eu estou dizendo que não são a maioria. E acha que não pode tirar nenhum prato da mesa, que a sua esposa, por estar ali sem estar trabalhando, é sua empregada. Eu vejo assim, né? Empregada. Porque você come e deixa o prato na mesa, está na hora de fazer diferente, viu? Vamos rever aí esse conceito de que a responsabilidade do homem só está ao sair para trabalhar na rua e a mulher que fica em casa, ou ela sai também. Tem tipo assim, eu já vivi uma situação tipo assim, parecida. Eu trabalhava na rua e ele também trabalhava. Só que eu chegava mais tarde, ele chegava mais cedo. O que acontecia? Ele chegava, tomava o banho dele e deitava no sofá para esperar eu chegar para fazer a janta, ainda para arrumar a casa, que às vezes tinha alguma coisa desorganizada que eu saía correndo de manhã, não dava tempo de botar alguma coisa no lugar. Então eu tinha que organizar a casa quando eu chegava e ainda ir cozinhar. E se tivesse alguma louça que ficou na pia do café antes de sair, eu tinha que lavar. Muitas das vezes eu tinha que descongelar o alimento ainda para preparar. Olha só. Enquanto ele chegava muito mais cedo que eu e estava deitado descansando. Acontecia quando eu chegava que eu via aquela situação, aquilo me batia um desânimo, que eu perdia assim a vontade de ação de fazer qualquer coisa. Até porque eu já estava cansada, que eu sou cabeleireira e eu trabalho em pé. E muitas das vezes, final de semana, por exemplo, mesmo, tinha movimento, então eu ficava a maioria do tempo todo em pé, para lá e para cá, para lá e para cá, isso cansa. E eu cheguei em casa de novo, outra tarefa, quer dizer que eu trabalhava 2 vezes mais. E ele, por chegar mais cedo, ele poderia ter dividido comigo, eu dizia assim com ele, né? Ele poderia ter dividido, feito alguma coisa, adiantado alguma coisa, deixasse ali ó, em andamento, né? Não feito tudo, mas ajudasse, fizesse um gesto de companheirismo, né? De compreensão, de amor, de afeto, né? De cumplicidade. Então é aí que está a responsabilidade, gente. É tantas coisas que a vida requer de nós. Que não é só trabalhar, sair, chegar. Responsabilidade é tudo, enfim, é você assumir. Aí o que acontece? Se quebrasse um tubo na casa, ele não se isentava, né? Eu que tinha que correr atrás da pessoa para consertar, para ajeitar, para agilizar, para estar no lugar. Se precisasse de um pedreiro na casa, eu que corria atrás do pedreiro para fazer o. Então, assim, são responsabilidades que não seria minha, é responsabilidade dele. Então, ele jogava onde? Em cima de mim. Então, quer dizer que ele ficava mais suave, mais maleável, e eu ficava sobrecarregada. Porque tudo era eu. Era trabalho, casa, filho, pense aí. E ainda as tarefas que era dele, que eu assumia que eu precisava das coisas, e eu não ficava totalmente esperando por ele, então eu tinha que sair na frente. Porque se eu não saísse na frente, não andava. Então, tem muito homem que é assim. E eu convivi com esse, que ele era assim. Assim que funciona, eu falo assim, mais na vida de casal, que acontece muito isso. Que o homem tem essa mania, não é todos não agravando a todos, né? Ele tem aquela mania de achar que a mulher tem que sair na linha na frente de tudo. Tem alguns, né? Porque eu já tive marido, eu já fui casada, né? Meu primeiro esposo, que ele saía na frente de tudo, principalmente que ele não deixava falar com homem nenhum. Então ele praticamente, ele assumiu o papel dele de homem da casa, né? Então ele fazia tudo, ele tomava até o lixo da casa, ele que tirava. Então eu tive essa vivência e também tive a outra vivência diferente. E quer dizer assim, meu Deus, essa pessoa não se move. Era assim, ele só trabalhava, achava que só tinha que trabalhar. Assim, o menino, o filho também no meio, né? Aí tudo com o menino, quem tomar frente era eu, reclamar eu, chegar na atitude com o menino eu. E ele se isentava. Como pode?
Como o homem, quando ele chega, né? Eu vejo, às vezes, eu vejo na internet mesmo, que tem marido que limpa as coisas, que faz almoço, que chega junto com sua esposa, que não deixa ela se cansar tanto. Isso é bom. Isso faz parte do relacionamento. Porque tem que andar em concordância mesmo. E entender que ninguém tem que trabalhar mais do que o outro, não. Que todo mundo está no mesmo objetivo. E que tem que falar a mesma linguagem. Então é assim que a responsabilidade precisa ser tomada. Cada qual com sua responsabilidade. E muitas das vezes ajudando um ao outro. Procurando entender aonde é que está a dificuldade do outro, da esposa, quais as mágoas, as tristezas. Será que o marido chega em casa e senta com sua esposa para perguntar como foi o seu dia? O que é que está te afligindo? Quais suas preocupações? Eu acho que não, né? Mas deveria rever esse conceito, porque estamos precisando desses tipos de homens, viu? Estamos precisando. Lá naquele tipo de marido, pelo menos esse meu que ele era assim, ele não é desse tipo não, viu? Eu tô falando que tem alguns que fazem isso. Chega final de semana, sextou, sai com seus amigos. Chega domingo, que é o dia que tá folgando, vai pro tal do baba, passa o dia todo depois do baba, vai tomar umas com os amigos, fazer churrasco, e a mulher fica lá em casa, cuidando das crianças, fazendo as mesmas coisas que faz a semana toda. Então, como é que um casamento desse vai ter sobrevivência? Não tem como. Não tem como. A gente tem que precisar, esses homens, ter esse conceito que mulher tem que ser bem tratada. Chega um domingo, eu digo que tem que tirar um dia para seus amigos, o tempo. Claro que a gente precisa, até a gente mulher, precisamos tirar nosso tempo com nossas amigas. Imagine o homem. Então, mas tem que rever o conceito da sua esposa. Porque você casou para ter uma vida a dois, não é uma vida de solteiro. Tem homem que é casado com vida de solteiro. Onde foi que nós já vimos isso? É muito fácil, maridos. Quando a gente se colocamos no lugar do outro. Aí a gente sente a dor do próximo, né? Porque se coloca no lugar da sua esposa, se você fosse a mulher e ela fosse o homem e fizesse dessa forma, se te agradaria? Claro que não. Ninguém se sente agradável com isso. Você ter o seu marido a semana toda na rua trabalhando, chega final de semana, sextou com os amigos. Muitos, não estou dizendo que são todos, ainda chega em casa e procura ter um atrito com a esposa, entendeu? Aí quando chega no domingo que tá folgando pela mesma maneira, a mesma caminhada, a mesma jornada, então se coloca no lugar da sua esposa, que você vai ver se você iria gostar que fosse desse jeito. Ninguém gosta. Então, um casamento, para ter durabilidade, tem que entrar em concordância. A Bíblia está cheia de concordância. A Bíblia fala muito sobre a concordância. E se não tiver concordância, não vai ter caminhada juntos. Não tem, não. Difícil ter. Muito difícil. E a mulherada também. Não fique boba, não. Sabe por quê? Porque tem muitas mulheres orando pelos maridos. E os maridos vivendo sua vida de solteiro na rua. E Deus não vai descer aqui para poder tirar ele de lá, não. Quem tem que mudar é você. Você que tem que rever o seu conceito, se é isso que você quer para sua vida, se isso está agregando valores na sua vida, ou está lhe dando tristeza, doença. Muitas das vezes as pessoas tiram até depressão, síndrome do pânico, síndrome do medo, tudo por conta de um relacionamento que às vezes não vale nem a pena conviver. Então, às vezes a gente precisa mudar. E quando a mudança chega, às vezes a gente fica até triste, né? Chora, se acaba, mas às vezes é para melhoras. Com certeza é para melhor. Olha, eu vou ficando por aqui com esse conteúdo, mas se você passa por isso ou passou, comente aí. Comente comigo, eu quero saber disso. Comenta, curta e compartilhe por aqui com esse assunto. E se você está vivendo isso no seu relacionamento, se você já viveu esse tipo de situação, curta, comente, compartilhe, para que juntos vamos trocar experiências que nós temos vividos. Vai compartilhando aí, vai comentando, eu quero saber de você aí. Se está passando por isso, o que está fazendo para melhorar, para mudar. Então comente aí para que juntos viemos nos trocar experiência. Beijo!